Quem tiver com a palavra de Deus, abra no Salmo 30. No Salmo 30, no versículo 12, esse salmo nos diz assim: transformastes o meu luto em dança. Em outro trecho, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como é difícil a gente pensar nesse versículo, entender que no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, Deus pode transformar as minhas lágrimas, o meu pranto, em uma dança. A gente fala, isso é impossível. Mas é preciso, primeiro a gente acreditar, não é? Isso só pode acontecer se a gente tem uma vida de oração. Uma vida baseada em Deus. Uma vida com propósito em Deus. Então hoje, quando eu trouxe esse versículo para vocês, eu trouxe para que a gente possa pensar na nossa vida como um todo. Se hoje nós estamos aqui, nesse momento, com a nossa história até aqui, nós tivemos um passado. E a gente tem uma tendência a separar aquilo que foi as alegrias e aquilo que foi as tristezas. Mas é preciso juntar tudo, porque tudo isso nos fez ser, até aqui agora, o que somos. E ter na vida uma caminhada que seja grato a Deus pelas dores e pelas alegrias que nós vivemos, que nos fazem ser assim hoje. A gratidão não é um valor do ser humano, não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente aprende a ser grato. Então, quando eu aprendo a ser grato, porque eu entendo que eu tenho uma gratidão pela vida que eu recebi uma vida, e que não é isento de sofrimento, de perdas, de frustrações. Mas eu preciso conciliar aquele relacionamento que não deu certo, aquilo que eu devia ter feito de outra maneira. Eu preciso conciliar perdão comigo mesmo e diante de Deus, porque às vezes eu perco e a primeira pessoa que eu culpo é Deus. Fala, o Senhor levou meu pai. Às vezes, não sei se é seu pai, ele era filho, né? Então a gente não compreende e tem uma falsa ilusão que tudo nos pertence. Quando a gente caminha na via da gratidão, a gente começa a compreender que tudo é graça. Então eu recebi a vida de graça, com as alegrias e as tristezas, mas que elas podem ser transformadas. Tudo isso pode passar a ter um novo olhar, mas se a nossa vida for baseada em Deus, se eu levar essa dor diante de quem resolve. Então, por que isso é possível transformar a minha dor em uma dança? Isso é muito para nós pensar nisso agora, quando a gente tem uma mágoa, tem uma tristeza, quando a gente foi podado, né? Jesus fala assim, lá em João 15, todo aquele que permanece em mim, eu nele, está muito fruto. E ele fala com os discípulos, não, vocês já estão inseridos pela palavra. Mas mesmo assim, os discípulos tiveram que ser podados, para que eles dessem frutos. Na nossa vida, nós vamos entender muitas vezes, que essas podas chegam para nos fazer dar mais frutos nos momentos que Deus precisa. Deus vai nos transformando, nos moldando, como a gente sendo um barro nas mãos do oleiro. E as transformações às vezes tiram um excesso de cá, tiram uma coisa de lá, e Deus vai nos colocando no caminho. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar de gratidão por tudo que nós já passamos. Mas nós só temos uma pessoa a quem a gente pode fazer isso. Então, quando a gente chora as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas perdas, os nossos abandonos, a gente só pode chorar diante daquele que pode me curar. Então eu choro diante de Deus. Porque o pranto, ele nos mostra a nossa miséria, nos faz ser pobres, entender a nossa pequenez. Somos nada.
Mas é diante dele, que eu posso transformar isso. Por que que no meio do pranto, no meio da dor, eu consigo dançar? Porque quando eu me entrego e mostro o meu nada, a minha miséria, que eu conto para o Senhor todo o sofrimento, e falo com Ele, como é que eu vou voltar à vida? Como que eu que estou no chão, destruída por uma perda? Seja uma traição, seja um abandono, seja a perda de um filho, de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que se amava, ou de uma doença, ou você diante de um diagnóstico de uma doença que sem possibilidades aqui. Como é que eu saio disso? Chora diante dele, rasga diante dele, conta para ele da sua vida, conta, mas a gente tem que aprender a não esconder, porque o que escapa diante de Deus? Nada escapa. Tudo aquilo que eu ofereço, Ele pode transformar. Então, mas Ele pode transformar, não eu. A gente põe limite na misericórdia de Deus. Não ponha, Ele é Deus. Mas quando eu estou no chão, chorando, Ele fala, não chores. Ele é o único que pode chegar até nós, com aquela delicadeza que só Ele pode, nos dar a mão e nos convidar para uma dança. Porque somente Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode nos levar numa leveza do Espírito que consegue nos mostrar outras coisas. E à medida que Ele vai nos curando e nos mostrando, Ele vai convidando outros para dançar. Porque todo mundo tem sua dor. Quem não tem um espinho na carne? Qual de nós não tem uma dor? Mas é preciso que essa dor seja dita. Não esconda a sua dor atrás de hosanas ou de aleluias fáceis. Quando Jesus entrou no domingo de Ramos, até o domingo da ressurreição, Jesus começou com aleluia, com hosana, entrou no burrinho, igual um palhaço sentado ali no trono, num jumento, para nos mostrar, para que a gente nunca esquecesse, que não vamos conseguir vitórias fáceis. Esse caminho que eu estou propondo para que a gente possa sair do chão, dar a mão a Ele e dançar, tem um caminho de conversão do nosso coração. De quando eu entrego a minha vida a Ele e falo, eu aceito toda a minha vida até agora, tenho que redimir todo o meu passado, integrar a minha alegria e minha tristeza, senão eu não estarei preparado para a nova vida que o Senhor quer me dar. Eu não estarei preparado para dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Eu não estarei preparado para ir onde o Senhor precisa de mim. Eu não estarei pronto para ser lançado aonde o Senhor quer que eu vá. Eu ainda não entendi que a minha vida foi dada porque ela vos pertence. A vida não é minha, a vida é dele. Ele deu, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Então quando eu pensei nisso, falei, porque eu sempre acreditei que o nosso Deus é o Deus que dança. Eu sempre acreditei nisso, né? Assim, que o nosso Deus é o Deus da alegria, né? Que Ele nos propõe isso, e quando eu li isso no Salmo, né? Transformastes o meu luto em dança. Quem pode fazer que no meio de uma dor profunda, eu volte a dançar? Eu volte a acreditar? Eu volte a ter coragem e confiança de caminhar de novo? Eu volte a acreditar no amanhã? Por que eu posso voltar a dançar com Ele no movimento onde eu não tenha mais medo do sofrimento? Porque Ele me faz olhar o sofrimento de frente e fala, não tenha medo, olha a dor, enfrenta a dor que você tiver que viver, enfrenta a dor, porque você vai descobrir que no meio do seu choro, no meio do seu sofrimento e da dor, você encontra uma coisa que se chama a graça de Deus. E Ele falou para Paulo, basta-te, Paulo, a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então a gente entende que não somos nós, é Ele. Ele é o Senhor. Ele transforma todas as coisas. Ele faz a dor mudar de cara. E quando Ele nos convida a dançar, Ele vai falar, a gente vai entendendo, à medida que o nosso coração se converte, que a gente passa a não ter medo mais nem do sofrimento, nem da morte. Por quê? Por que eu não tenho mais medo do sofrimento e da morte? Por que à medida que a gente caminha com Ele, enfrentando o que tivermos que enfrentar, a gente não tem mais medo? Por quê?
Aonde a nossa vida passa a ser baseada, fundamentada, estruturada em quê? Numa esperança indestrutível. A morte, a dor, o sofrimento, eles não têm a última palavra na nossa vida. Nós não temos controle daquilo que vai chegar na nossa vida. Os 4 absurdos da vida do ser humano, que é a dor, o sofrimento, a solidão e a morte, todos vamos passar, todos. Nós não temos controle daquilo que vai chegar, mas eu tenho controle daquilo como eu posso enfrentar. Como eu posso enfrentar essa dor? Como eu posso enfrentar essa perda? Como eu posso enfrentar um diagnóstico de um câncer? Com que olhar? Com que esperança? Como que eu me preparo? Já que o médico disse, você não tem saída com a sua doença, como é que eu me preparo? Desespero? Não, preparo minha alma para encontrar com Ele. Então, vou confessar mais, vou ler tudo que eu preciso, vou fazer as pazes com quem precisa, resolver a vida, porque eu já estou indo para encontrar com Ele. O dia que eu já dei conta disso. Fulano está mal, já levou o padre? Não, coitado, o que ele vai pensar? Que está ruim. Mas ele está ruim, gente. Dá chance. Então, o quanto que é preciso a gente abrir os nossos olhos. Não esconda a sua dor diante de falsas alegrias. Enfrente a sua dor. O que hoje dói em você? O que está fazendo você sofrer? Qual é a perda que te incomoda? O que dentro de você está te incomodando e impedindo você de estar livre para voar com Ele, para dançar com Ele, para que Deus te conduza no passo? Então hoje eu liguei para o padre Alexandre e disse: Padre, eu só quero dar uma palavra, que eu quero fazer com que essas pessoas aprendam a se colocar diante do único capaz de nos curar. É sem preço poder estar diante de Jesus vivo. É sem preço. E se tem algo que eu preciso falar, Filó morreu, mas deixou isso para nós, é a alegria de estar diante de Jesus vivo. Nós não temos consciência do presente que é. Que tesouro é Jesus vivo. Então hoje eu vou deixar vocês, por 15 minutos nós vamos ficar aqui. Quem puder, fica de joelho. Quem não quiser, fica sentado. Fica do jeito que você quiser. Mas Jesus veio para ficar, para curar. Não esconda dele a sua dor. Rasgue o coração. Não tenha medo de se expor diante dele, porque ele já sabe. Aquilo que for entregue será redimido. Ele cura, não põe limite na misericórdia de Deus. Ele transforma todas as situações. Ele muda tudo. Hoje imagina, havia uma multidão junto com Jesus e havia uma multidão junto com aquela mulher que carregava um filho morto. Jesus bate no esquife e fala: levanta. É a mesma palavra para todos nós. Levanta. Sai da sua situação de morte, porque não foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para uma vida em abundância. Deus quer que a gente esteja nesse mundo para viver a felicidade que Ele nos criou. Ele nos criou para sermos felizes, para viver essa vida em plenitude. Conta para Ele na sua vida, aonde a graça dEle não entrou. Jesus, aonde que na minha vida eu estou morta, eu estou paralisada? É no casamento, é no relacionamento, é no trabalho, é na vida familiar. Aonde tem uma dor, aonde tem algo que não te permite viver com a alegria de ser cristão. Eu agora vou colocar Jesus aqui para vocês. Não se intimidem diante dEle. Não rodeie para falar com Ele, porque Ele já sabe de tudo. Conversa entre amigos é clara, ela é aberta, ela é franca, é rasgada. Mas é você que tem que falar com Ele. Porque nesse momento os olhos dEle vão estar voltados para cada um de vocês. Não perca essa noite de bênçãos que Ele reservou para você. Hoje nós vamos conversar, que ainda estamos na semana, celebrando ainda as semanas da ressurreição, não é? Então, logo depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus tem alguns encontros com os discípulos dele, porque a missão de Jesus não encerrou quando ele morreu, mas a partir dos encontros com os discípulos, ele vai
começar a inaugurar uma experiência que está fundada a partir do momento que eles veem Jesus ressuscitado. Então, vocês podem imaginar a experiência que foi para aqueles discípulos verem de novo Jesus ressuscitado. Vocês imaginem quando está lá em João 20, que vocês viram, nós vimos na missa do último domingo, quando Jesus aparece com portas fechadas, Tomé não está, mostra todas as chagas. Tomé fala, se eu não colocar o meu dedo, se eu não colocar a mão, eu não acredito. Uma semana depois, Jesus chega e fala, olha as minhas chagas, Tomé. Põe a mão aqui, põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Olha para a ferida do lado. Depois, lá em Lucas, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele fala com os discípulos, olha para as minhas mãos e os meus pés. Por que vocês têm tanta dúvida no coração de vocês? Por que vocês estão duvidando? Por que tanta dúvida no coração? Então, disso aí temos muita coisa para falar. A primeira coisa, né, é que essa doçura de Jesus tem uma paciência infinita. Esperou Tomé mais uma semana, né? Esperou Tomé pensar, e chegou. Fico imaginando quanto tempo ele nos aguarda. Quanto tempo? Ele tem paciência demais, né? Fala, uma hora ela vai ser seduzida pelo meu amor, né? Uma hora ela vai ser seduzida. Quando Jesus aparece, ele não fala para os discípulos assim, olhe para o meu rosto. Falou alguma vez nos textos? Não. Ele fala, olhe para as minhas chagas, para as minhas mãos, para os meus pés e para a minha ferida. Sou eu mesmo. Então, isso é tão lindo que o ressuscitado, ele afirma que ele é o crucificado, porque ele tem as mesmas chagas. A chaga de entrega radical, de um amor que foi levado ao extremo. Por que Jesus ressuscita e as chagas estão lá? Porque é sinal de um amor que não se acaba. É o compromisso que ele tem conosco. É de emocionar, né? É um compromisso de vida, de amor. Ele continua nos amando e que ele é a marca dele para nós. E aí ele vem mostrar tudo isso e fala, vocês vão ter que me testemunhar. Vocês vão ter que avisar que é de verdade. Olha bem, eu não sou um fantasma. Eu sou de verdade. Pode pôr a mão, pode pegar. Não duvidem disso, é verdade. Era tão maravilhoso eles poderem rever Jesus. Aquele Jesus que andou com eles na Galileia, que eles fizeram tudo, viram tantas coisas. Ele estava vivo. Porque eles estavam enlouquecidos, não sabiam o que falar. Jesus falou, não tenham medo. Vocês não podem andar sozinhos. Se vocês andarem sozinhos, vocês não vão dar conta. Então ele soprou o Espírito Santo e falou, ele vai ensinar tudo para vocês. Vou abrir a inteligência de vocês e ele vai ensinar para vocês todas as coisas para que vocês possam caminhar. Muito bem, mas e hoje, né, Filó? E hoje? Jesus está ressuscitado? Está. Está vivo? Está. Mas não está visível. Não é? Hoje eu não posso pôr o dedo na chaga dele. Eu não posso ir lá igual Tomé e falar, deixa eu pôr o dedinho aqui para ver se é de verdadeinha. Eu não posso escorregar lá na chaga do coração dele, que eu tenho tanta vontade de entrar lá dentro, esconder dentro daquela chaga dele. Não posso pôr a mão. Mas Jesus precisa nos ajudar numa coisa, né? Porque se vocês observarem, Jesus sempre nos chama a atenção pelos nossos sentidos. O que ele fala para os discípulos? Olhem e toquem. Então, nós precisamos hoje, a primeira graça que nós vamos pedir a Jesus é para Ele santificar, para Ele ressuscitar os nossos sentidos. Porque nós nascemos com os olhos, mas nem sempre somos capazes de ver. O olhar é uma coisa ensinada. O que Jesus fala para Nicodemos? Ele fala assim, foi o Evangelho de segunda. Em verdade vos digo, se você não nascer do alto, você não será capaz de ver. Então, para que eu possa ver e ver Jesus vivo hoje, eu preciso ter passado por aquele encontro pessoal com Ele. Eu tenho que já ter passado por um processo de conversão. Então, o fato de a gente ter nascido com o ouvido não quer dizer que a gente sabe escutar. E hoje o ser humano cada vez mais é incapaz de ouvir. A gente sabe sempre que o outro, a gente já sabe o que o outro quer, o outro nem conseguiu falar. Você já está dando uma resposta, mas não foi isso que eu falei, nem perguntou, não deu tempo. A gente toca no outro, mas nem sempre os nossos toques são de carícia. Quantas vezes o nosso toque é difícil? É difícil encostar no outro. A gente encontra mais ou menos, observa como é que é o abraço da paz, tem gente que pega na ponta do dedo que tem nojo de pegar no outro. Presta atenção. Pega direito. Pega de verdade. Né?
Então, às vezes a gente comporta igual uma criança que eu tinha, quando nasceu a terceira irmãzinha, hoje eles moram na Alemanha. A mãe fazia as duas cumprimentar a irmãzinha. A mais velha não tinha problema, ela lá cumprimentava a irmãzinha. A pequenininha parava, dobrava os bracinhos, fazia assim, chegava na irmãzinha, passava o dedinho e falava, que ódio. Mas ia. Então, o quanto que a gente precisa aprender a tocar. Jesus falou com Tomé, põe a tua mão aqui, Tomé. Põe a tua mão. Então, hoje, se a gente não está vivendo a vida com sabor, nós temos o paladar, e estamos vivendo muitas vezes uma vida que a gente não tem sabor na vida. Vive uma vida mais ou menos, parecendo uma água de chuchu rala. Tudo é mais ou menos, não tem prazer com nada, aquela coisa tudo mais ou menos. A vida com Jesus não é para ser mais ou menos. A vida com Jesus é para ser uma coisa saboreada, curtida, gostada. É para amar aquela vida saboreada nele. É dar um gosto diferente em tudo. Jesus põe tempero em tudo. Tudo é diferente quando ele está junto. Qualquer relacionamento é diferente com ele. Qualquer amizade, qualquer encontro, qualquer trabalho, tudo é diferente porque ele está. Tem um gosto novo. A vida sem gosto é vida sem Deus. Aquele povo sonso, morno, fala, vontade de injetar Jesus na artéria desse povo para dar vida. Porque não aguenta essa lerdeza. Fala, ai, que morno, que morno. E não é assim. Então a gente precisa hoje pedir a Jesus, Jesus, ressuscita os meus sentidos, para que eu possa te reconhecer. Porque senão eu vou ter a mesma dificuldade que os discípulos tiveram, porque eles não te reconheceram. Como eu vou poder te reconhecer hoje? Porque se eu acho que a imagem que eu tenho de Jesus é aquela mesma imagem que ele foi crucificado, meus irmãos, aquela imagem é do passado. Qual é o rosto que Jesus tem hoje? E se a imagem de Jesus não me sacode, se não me tira das minhas certezas, se eu vivo numa passividade religiosa, está errado. A imagem de Jesus tem que me sacudir. Será que eu tenho a coragem de perguntar, quem é esse homem? Quem é Jesus hoje? Aonde que eu vou encontrar com ele? Aonde eu vou tocar nessas feridas hoje? É só voltar para o Evangelho. Qual era a opção preferencial de Jesus? Nós vimos isso. Lá quando nós começamos a estudar a Quaresma. Aonde eu vou ver esse Jesus? Nos excluídos, nos pobres, nos miseráveis, naqueles que estão fora de tudo. É lá que eu vou encontrar. São essas feridas que eu vou pegar. Mas nós temos que ter coragem. É tão lindo que quando Jesus fala, olha as minhas mãos e os meus pés. O que as mãos de Jesus fizeram, gente? Ele só curou, ele só acariciou, ele só levantou quem estava caído. Ele só sustentou as pessoas. E os pés dele caminharam por onde ninguém caminhou. Onde tinha alguém abandonado, excluído, estava Jesus andando em direção àquelas pessoas. Jesus foi à outra margem, sempre, buscar alguém. Enquanto a gente não tiver esse coração convertido, enquanto a gente não tiver aquilo que eu falei com vocês a semana passada, aquele encontro com ele, nós seremos cristãos de pés e mãos travados, atrofiados. E a hora que eu conhecer, entender, me apaixonar por esse Deus e me permitir ser consumida por ele, eu serei a mão desse ressuscitado. Eu serei os pés desse ressuscitado. E aí eu vou fazer com que a minha mão e o meu pé possa destravar mãos e pés. Tem tantos atrofiados. Mas eu vou me colocar a serviço. A minha mão será uma extensão que vai promover a vida. A minha mão vai fazer a mesma coisa que ele fez. A minha mão também vai levantar o outro. A minha mão também vai sustentar o irmão que caiu. A minha mão também vai alimentar alguém que está com fome. A minha mão também vai poder acariciar. A minha mão também fará um carinho, que é uma carícia, que vai dizer ao outro, você é importante, coragem. Quantas pessoas precisam de um abraço, mas um abraço de verdade, que levante alguém. Quantas pessoas sozinhas, porque não há toque, né? Ninguém encosta uns nos outros. Tem nojo, né? Tem gente que não pega na maçaneta que pode pôs a mão. Vocês acham que eu estou brincando? Então não. Pega um papel toalha e segura para abrir. Infelizmente isso é real. E esses dias eu fiquei pensando, quando eu vi o Papa fazendo um depoimento, e ele tendo a coragem de dizer, no país lá sobre a corrupção, sobre a máfia, e ele dizia, a corrupção fede. A alma do corrupto fede. E eu fiquei falando com Jesus, o pecado fede.
E quando a gente comunga, Senhor, muitas vezes a gente não está com a confissão em dia, a nossa alma deve feder. E o Senhor nunca entrou de nariz tampado. O Senhor nos aceita. Então, isso é de emocionar, porque é um Deus que não nos exclui. Ele não nos abandona, porque nós não temos cheiro adequado ainda para Ele. E nós excluímos os irmãos, porque não cheiram bem. Como disse, quando alguém viu, aquele jornalista que viu Madre Teresa cuidando da ferida, e disse, irmã, por dinheiro nenhum do mundo eu faço isso. Ela falou, nem eu, meu filho. Não era por dinheiro, era por amor. Mas porque entendia que Jesus estava ali, né? Que nós somos irmãos. Então, a imagem de Jesus ressuscitado é para nos sacudir. É sacudir e entender que ser ressuscitado tem dois movimentos. Ação, é um movimento e uma ação. Porque o movimento, porque eu tenho que sair de mim, eu tenho que sair do meu conforto, eu tenho que sair da minha mesmice, eu tenho que sair de achar que eu estou naquele lugar privilegiado e o resto, problema do outro que não levantou cedo. Então é uma ação. A segunda, porque eu vou construir, eu vou trabalhar em favor da vida. Tem um exegeta francês, que foi um padre que já faleceu, maravilhoso. Já tinha uma carinha de santo. E ele dizia, o cristão é aquele que está a caminho, é aquele que está num canteiro de obras. Nós estamos construindo. O cristão é aquele que está num canteiro de obras. A gente tem muita coisa para fazer. E somos hoje nós que vamos atestar ao mundo que Jesus está vivo. A vitalidade de Jesus depende da sua ação, da minha, dele, de todos nós. Só é a nossa atitude, aonde vamos construir um lugar onde não há excluídos. Aonde o amor tem que vencer o ódio. Não pode ter violência nas nossas atitudes, porque que atitude que é essa que nós estamos levando? Que leva aqueles instintos piores. Hoje a gente teria que ser reconhecido, não porque eu sou brasileira, o outro é americano, o outro é francês, o outro é africano. Não. A nossa identidade é uma só. Nós somos discípulos do Filho do Homem. Essa é a nossa identidade hoje. Qual é a sua identidade primeira? Não sou oliveirense só. Eu sou discípula do Filho do Homem. Essa é a minha principal identidade. Terá que ser a nossa. Nós temos que ter a coragem de ser discípulos dele. E ele fala, batizai em meu nome. Façam nascer. Muito mais do que nascer só para a vida, nascer para a vida eterna que é o Senhor. Nascer para o coração de Jesus, compreendem? Ajudar as pessoas que estão à margem, quando eu digo à margem, que é à margem do caminho, que não conheceram a palavra de Jesus, que desconhecem Jesus. Às vezes você vai ser a mãe espiritual dessa pessoa, o pai espiritual. Alguém que vai buscar aquela pessoa e falar, vem cá, deixa eu te mostrar um outro caminho. Deixa eu te mostrar alguém que te ama incondicional. Deixa eu te mostrar uma proposta de vida. É tirar alguém de lá. Então façam nascer. Batize essas pessoas e façam elas nascer no mar da caridade. Ensine as pessoas a se doarem, a dividir. Sempre temos demais. Sempre temos demais. Mas ter o olhar para dar para o outro, a entender o outro. Hoje eu recebi de uma menina muito doce, que frequenta aqui, muito doce. E que sempre que ela sabe que tem uma mãe que ainda está lá no CTI com um filho, o menino já vai fazer um ano está no CTI. Então, é uma doença raríssima, falta uma enzima. Então, ele tem uma fraqueza, tadinho. Agora que ele está recebendo a enzima a cada 15 dias, a enzima é fortuna, uma fortuna. Ele agora já está começando a levantar os bracinhos, já está conseguindo brincar, mas depende de respirador, alimenta por sonda. E ri para todo mundo. É feliz. Ninguém vai entender essas coisas, né? Mas ele é feliz. E a mãe vem quando pode. A casa de pau a pique. Acho que vocês nem sabem o que é casa de pau a pique. Não é puro barro a casa. Uma casa limpinha, como dizer. O doutor falou, eu sou limpinha, doutor. Posso fazer um biscoito para a senhora? Pode trazer biscoito para mim, que eu vou comer seus biscoitos todos. E ela vem quando dá. Lá no norte de Minas, né? Vem quando dá. Chora. E essa menina aqui, que já ajudou essa família, hoje mandou roupa, mandou uma bola para o menino que está em casa, que foi o único que não morreu, porque ela já perdeu 3 outros. E o que está lá comigo no CTI. E mandou um dinheiro. Do jeito que eu recebi, eu entreguei. Ela é de uma simplicidade que ela até transpirava na mão. O doutor falou, presta atenção nisso, gente. Vocês não podem fazer isso comigo. Não, doutor falou. Eu falei, mas não foi eu, não, deixa eu te contar. Eu só sou a mão que está entregando. Tem uma moça generosa que está te dando isso. E ela foi atrás de mim de novo e falou assim, doutor Filó, sabe quanto que ela mandou? Tanto.
isso tudo? Não, o doutor mandou dinheiro demais. Sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não. Eu vou arrumar meus dentes, que sempre foi meu sonho. E eu não podia. Então, às vezes, a gente sempre tem demais e não imagina o que é que o outro está precisando. O que é que está deixando o outro com a dignidade que ele não deveria ter, que ele é meu irmão, deveria ter a mesma minha. O que eu posso fazer para promover o outro para que ele possa sorrir de novo? E às vezes é tão pouco. Né? Mas a gente precisa, por isso que Jesus precisa ressuscitar os nossos sentimentos, os nossos sentidos, para que a gente possa ter em nós, aquilo que São Paulo fala, os mesmos sentimentos de Jesus, e que Ele me ensine a ver além do que eu estou enxergando. Todo dia de manhã eu falo com Ele: Jesus, abre meus olhos para ver aquilo que o Senhor vê e eu não enxergo. Me faça escutar o que o Senhor escuta e o que eu não escuto. Hoje em dia nós vivemos num mundo tão barulhento que nós não damos conta do silêncio. Como é que nós vamos escutar Deus? A gente não dá conta de calar. A gente não dá conta de reconhecer a voz do Senhor. É preciso dizer a Ele: faça com que eu tenha a mesma sensibilidade sua, Jesus. A sua doçura, que via a necessidade do outro muito além, sem que o outro falasse, mas você ainda tinha a delicadeza de perguntar: o que queres que eu te faça? Isso é uma delicadeza sem procedência, né? Foi muito bem criado, né? Maria cuidou bem. O que queres que eu te faça? Olha a delicadeza. Nós nos temos 1/1000 dele e achamos que sabemos o que o outro precisa. Precisamos dessa humildade. Falar: ressuscita, Senhor, o meu olhar, o meu ouvido. Não permita que eu tenha vergonha ou dificuldade diante do cheiro do meu irmão. Me ajude. Porque é difícil, não é bom ver cheiro. Não é agradável ficar do lado de quem vomita. Não é agradável de estar do lado de alguém que está com cheiro ruim. Não é fácil. Eu trabalho com isso. Isso não é fácil. Mas é na graça. Quando Jesus nos mostra as chagas, Jesus está carregando ali todas as chagas dos humilhados do mundo inteiro. Isso é um recado para nós. Para que cada um de nós não tenha medo nem vergonha e nem espere que todos os nossos males e as nossas chagas sejam resolvidas para que a gente possa andar com dignidade. Jesus ressuscitou. Ele já carrega. E isso, o fato dele carregar as nossas chagas, já me dá o direito de caminhar de cabeça erguida no coração do mundo, independente da chaga que eu tenho, e saber que eu sou filho do Altíssimo. E caminhar com a liberdade. Porque Ele ressuscitou. E tem as nossas chagas impressas. Então não há chaga nossa, não há nada que possa nos envergonhar, porque Ele já carrega elas. Isso é maravilhoso. Saber que nós temos um Deus que faz isso por nós. Então que a gente tenha coragem, né, de levar a vida onde ela está precisando ser levada. Levar esse Deus vivo. Pedir a Ele: abra as minhas mãos e os meus pés. Me faça te ver, Senhor. Aonde o Senhor está hoje. Seu Pai confiou a nós, homens e mulheres, a sua imagem. Me faça te reconhecer no meu irmão. Me faça ver naquele irmão que sofre, que é você. Me faça ver naquele irmão que está abatido, naquele irmão que não conta a tristeza dele, naquele irmão que está deprimido. Me mostra, Senhor. Me faça fazer com que ele tenha vontade de voltar à vida, porque o Senhor ressuscitou. Somos nós as testemunhas hoje, né? Somos nós. Jesus depende de nós para testar esse mundo que Ele está vivo. Que Ele não é uma ilusão, que Ele é uma pessoa, e uma pessoa de verdade. É um desafio, não é? Tudo isso que eu estou falando, eu sei que é um desafio. Mas só é possível porque Ele nos concede o Espírito Santo. Então que a gente não tenha medo em nenhum momento. E que a gente não duvide dessas coisas. Isso é real. Isso é escrito na palavra de Deus. Jesus ressuscitou. Que Ele, nesse período que estamos vivendo, as oitavas da Páscoa, né? Que Ele vai nos ressuscitando a cada dia. Vai colocando na nossa vida um sabor diferente, é um sabor de Deus. Caminhar e ter uma vida com Deus é viver um sabor diferente. É ter todo dia uma razão para estar de pé. Um sabor novo que Deus dá, porque Deus é tão impressionante que Ele não repete o dia. Nenhum dia Ele repete. Ele nos prepara, Ele cuida, Ele faz, Ele é uma doçura. Vocês podem experimentar todos os sabores com Ele. E mesmo na hora que a gente tiver que experimentar momentos difíceis da vida da gente, a gente sabe que Ele está do lado. E isso nos dá força para caminharmos. A proposta de hoje é essa. Sermos testemunhas, ressuscitar os nossos sentidos. Sermos hoje as mãos e os pés do Senhor destravados. Caminhar.
sempre em construção, estamos em movimento, estamos aqui para fazer o melhor pelo nosso Deus. Que a gente não se esconda, não se esconda. E que a cada manhã a gente esteja com os olhos abertos, com o nosso ouvido sensível e com o nosso coração disposto a obedecer. Porque às vezes a gente vê o que Ele quer, escuta o que Ele pede, mas fala, não farei. Então eu tenho que ver, eu tenho que ouvir e tenho que ter um coração que seja obediente ao Pai, para que a gente possa cumprir. Eu acho que quando a gente começar a viver tudo isso, seremos mesmo aquilo que eu tenho falado com vocês, que em cada Eucaristia Jesus vai nos transfigurando. Ele vai nos fazendo ficar na imagem daquilo que Ele quer que a gente seja. Que, na verdade, nós seremos, até um dia que a gente pudesse ser tudo nele, né? Seremos todos em Cristo. Ainda é muito mistério para que a gente possa compreender. Por enquanto, dentro do que a gente compreende, que a gente possa ser o sinal desse amor. Nós ainda não podemos atestar que vivemos a serviço do irmão, enquanto não tivermos as chagas de amor também impressas em nós. Assim como Jesus pôde mostrar as chagas, que um dia a gente também possa mostrar as nossas chagas, que vivemos a serviço dele e dos nossos irmãos.